Nosso próximo exercício para ser corrigido é o exercício de número 8. Quando as correspondências é uma função? Para ser uma função, eu vou olhar aqui, nesse caso, os gráficos. Você vai ver que tem gráficos e nós temos também valores que são diagrama de flechas. Bom, lembra que o valor de x só pode possuir um correspondente com o valor de y. Então, você vai analisar quando isso acontece. Na letra A, nós temos aqui um gráfico, eixo x e eixo y. Porém, você vai analisar aqui que quando você pega um ponto qualquer, esse ponto, ele repete duas vezes. Ele é uma parte da parábola e depois ele é uma outra parte da parábola. Então, tem um mesmo valor para x, mas com dois correspondentes diferentes com y. Então, a letra A não pode ser uma função. Na letra B, eu tenho que o valor do domínio seja a nossa primeira parte do diagrama. O elemento 2, ele tem dois correspondentes, o 1 e o 2. O correspondente 3, o elemento 3 tem dois correspondentes, o 1 e o 3. Isso não pode acontecer. O primeiro valor, o valor de domínio, não pode ter dois correspondentes com contradomínio. Então, a letra B também não é uma função. Na letra C, eu tenho como primeiro correspondente os valores 0, 1, 2 e 3. Todos eles têm uma única ligação com o conjunto de contradomínio. Então, a letra C é uma função. Na letra D, nós não temos aqui um gráfico, nós temos pares ordenados. Você vai ver que ele não ligou os pontos para formar um gráfico. O mesmo acontece com a letra E. Nós temos uns pares ordenados, mas não foi ligado. Então, isso aqui é bom para ficar atento. Quando o exercício pede para você fazer um gráfico, se você marcar todos os pontos, mas você não ligar os pontos, você não tem um gráfico. Então, resposta certa, letra C. Próximo exercício, número 9. O diagrama de flecha abaixo representa uma função f de A em B. Determine. Aqui eu tenho o domínio, formado pelos elementos 2, 3 e 5, o contradomínio, formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E a imagem, que são os correspondentes, 4, 6 e 10. A partir disso, você vai responder. Letra A. Quem é o domínio da função? Os valores de A, que nós já falamos. 2, 3 e 5. Quem é o CD, contradomínio da função? Todos os números que estão em B. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E M quer dizer a imagem da função. Qual é a imagem dessa função? Os valores que correspondem. Então, 4, 6 e 10. Letra D. Qual é a imagem do valor 3? Então, eu vou olhar lá no domínio, qual é o valor 3 e qual é o correspondente dele. O correspondente dele é o 6. Letra E. E do F5? Ou seja, quando o x vale 5, qual é o valor do seu correspondente? Quando ele vale 5, o correspondente é 10. Próximo exercício, número 10. Explique o domínio das funções reais definida por... Na letra A, eu tenho a seguinte função. F de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. Ele pediu para nós dizermos qual é o domínio dessas funções. O domínio são todas as possibilidades de valores que você tem para x. Existem algumas funções que você vai ver que tem restrições. Essa função, de modo geral, não tem restrição. Você pode ter como x valor positivo, negativo, zero, fração, número decimal. Então, como não tem nenhuma restrição dentro dos valores, então nós dizemos que o domínio dessa função é igual a R. O que quer dizer o R aqui? O conjunto dos números reais, porque não tem restrições.
Na letra B, nós temos a função f de x é igual a 3 sobre 6 ao quadrado menos x. Aqui eu já tenho um problema. Qual é? Eu tenho uma fração. E nessa fração, o seu denominador tem o valor x. Então, vai existir um número aqui que quando eu substituir esse x e ele subtrair do 6 ao quadrado, o resultado final vai ser zero. Quando isso acontecer, quando o resultado final for zero, eu não posso ter no denominador. Então, o denominador de uma fração não pode ser zero. Porque se você pegar o número 3 e tentar dividir por zero, você não vai conseguir. Dá uma indeterminação. Então, o que eu vou dizer é que 6 ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero. Eu vou resolver. 6 ao quadrado é 36. Agora, eu vou mudar esse 36 do primeiro membro para o segundo. Ele vai passar negativo. Como o x está negativo, eu não quero o valor de menos x, e sim o valor de x positivo. Eu vou multiplicar por menos 1. Menos x vezes menos 1, x positivo. E menos 36 vezes menos 1, 36. Ou seja, x tem que ser diferente de 36. Logo, qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é que x pertence aos reais, ou seja, x pode ser qualquer número, desde que seja diferente de 36. A única restrição que nós temos aqui é que x não pode ser 36. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. Se eu substituir o x por 36, eu vou ter 36 menos 36, zero no denominador, e eu não posso. Próxima questão, letra C. f de x é igual a raiz quadrada de x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. Aqui eu tenho dois problemas. Primeiro, eu tenho uma fração e eu tenho uma raiz quadrada. Quando você tem uma raiz, e essa raiz tem um índice 2, ou seja, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, e assim por diante, a restrição é que o número dentro dela não pode ser negativo. Você não consegue calcular a raiz quadrada de um valor negativo, menos 4, menos 16 e assim por diante. Então, a restrição é que o valor que está dentro dessa raiz quadrada, x mais 2, tem que ser maior ou igual a zero. Como 2 está positivo nessa inequação, eu vou passar para o segundo membro negativo. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. E qual é o problema do denominador? Ele tem que ser diferente de zero, como nós vimos na letra B. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser diferente de zero. A questão aqui é que esse 3x ao quadrado menos 3x mais 2 é uma equação do segundo grau. Então, eu vou resolver ou por soma e produto ou por Bhaskara. O coeficiente de A é 1, de B menos 3, de C 2. Vou calcular o delta, menos B ao quadrado, então vai ficar menos 3, aliás, B ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 2. Menos 3 ao quadrado é 9, vou repetir o menos. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Agora eu vou calcular os valores que x não pode assumir aqui. Menos b, então é menos da fórmula, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. X tem que ser um número diferente de mais 3, mais ou menos 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Eu vou analisar primeiro o valor positivo. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Agora eu vou analisar o valor negativo. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Ou seja, x não pode assumir no denominador os valores 2 e 1. Então, qual é o domínio dessa função? X pertence aos reais, ou seja, x vai ser um número real. Tal que x não pode. X tem que ser maior ou igual a menos 2 e x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de 1. Então, essas são as exceções que nós temos.
ele tem que ser maior que menos 2. Então, ele pode ser menos 2, menos 1, 0. 1 ele pode? Não, ele tem que ser diferente de 1. 2 ele pode? Não, ele tem que ser diferente de 2. Aí eu vou 3, 4, 5 e assim por diante. Letra D. A função f de x é igual a 4, dividido por raiz quadrada, raiz terceira de x menos 1. Você vai ver que essa raiz tem um índice e o índice é 3. 3 é um número ímpar. Então, não importa aqui se o valor dentro vai ser negativo. Você consegue calcular uma raiz terceira de um número negativo. Qual é a raiz terceira de menos 27? Menos 3. Então, aqui a única exceção, o único problema que nós temos é que é uma fração. Então, esse valor não pode ser zero. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Eu vou mudar o 1 do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar positivo. Então, x tem que ser diferente de 1. Ou seja, o domínio da função x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Essa é a única exceção que nós vamos ter. Próximo exercício, número 11. Em cada item abaixo, escreva a função do primeiro grau na forma y igual a x mais b, sendo dados os seus coeficientes numéricos, a e b. Uma função do primeiro grau, ela tem um formato, uma forma reduzida, que é y igual a x mais b. Na letra A, eu preciso substituir o A por 1 e o B por 2. Então, é isso que nós vamos fazer. Trocamos, AX é A vezes X, então vai ficar 1x mais, troquei o B por 2, mais 2. 1x é o mesmo que x. Você não vai ver em nenhum material didático 1x, você vai ver apenas x. Então, qual é a nossa função? Y é igual a x mais 2. Na letra B, eu vou trocar o A por menos 2 e vou trocar o B por 4. Então, y é igual a x mais b. Y vai ser igual a menos 2x mais 4. Letra C, eu vou trocar o A por menos 15 e o B por 0. Então, eu tenho a fórmula y é igual a x mais b. Troco o A por menos 15, menos 15x e o B por 0. Como zero aqui não vai fazer diferença, porque quando você soma algo por zero ou subtrai por zero não faz nenhuma diferença, eu vou ficar apenas com y igual a menos 15x. Na letra D, eu vou trocar o A por raiz quadrada de 3 e o B por 7. Então, eu vou ficar com y igual a x mais b, y igual a raiz quadrada de 3x mais 7. Concluímos o exercício 11. Vamos agora para o exercício 12. Dada a função f de x igual a 4x mais 5, determine x tal que f de x é igual a 7. Bom, ele falou que a função é f de x igual a 4x mais 5. Ele quer o valor de x quando você trocar o f de x por 7. Então, é isso que eu fiz. Eu troquei esse f de x pelo valor 7. Fiquei com 7 igual a 4x mais 5. Apenas por uma questão de organização, eu troquei o primeiro membro com o segundo membro. Reescrevi. 4x mais 5 igual a 7. Mas você poderia ter resolvido normalmente da forma que estava. O 5 está positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. 5 menos 7 menos 5, 2. O 4 está multiplicando, você passa dividindo. X vai ser igual a 2 dividido por 4. Como 2 não divide por 4, porque não vai dar um valor exato, eu vou simplificar a fração. Então, vou dividir 2 por 2, vai ser 1, e 4 dividido por 2 é 1. Então, o x vai valer
1 sobre 2. Próximo exercício, número 13. Se f de x é igual a 3x mais 2, qual o valor de x para que f1? Bom, ele diz que quer o valor de x quando nós estamos falando de f1. Eu repeti a função f de x é igual a 3x mais 1. Eu quero o f1. Observe que aonde tinha um x, ele trocou pelo valor 1. Então, 3x, eu vou trocar o x por 1, vou ficar com 3 vezes 1, 3. E 3 mais 2, 5. Então, quando eu tenho f1, o valor é 5. Próximo exercício, número 14. Sendo a função dos reais nos reais uma função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, calcule o f de 1 sobre 2. Aqui eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 1. Eu tenho que trocar o x por 1 sobre 2. Então, vou ficar com 1 sobre 2 elevado ao quadrado menos 1. O f de 1 vai ser, então, igual a 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, menos 1. Eu teria que subtrair 1 sobre 4 de 1. Então, eu precisei acrescentar 1 e criar um denominador para esse valor 1 que não tinha até então. Agora, eu tenho duas frações, 1 quarto menos 1 sobre 1. Para subtrair fração ou somar fração, os denominadores precisam ser iguais. Como aqui os denominadores são 4 e 1, você precisaria calcular o mínimo múltiplo comum. Mas eu não preciso, porque entre 4 e 1 vai ser o próprio 4. Então, eu vou trocar o denominador por 4 e vou reescrever o numerador. Você vai dividir esse 4 pelo denominador 4, vai ser 1, e multiplicar pelo numerador 1, 1. Vou repetir o negativo e faço o mesmo processo com a segunda fração. Vou dividir o denominador 4 pelo denominador 1, vai ser 4, e vou multiplicar 4 por 1, 4. Então, eu fiquei com 1 menos 4, que vai ser menos 3 sobre 4. Então, f de 1 sobre 2 é igual a menos 3 sobre 4. Próximo exercício, número 15. Na revelação de um filme, uma óptica calcula o preço a ser cobrado usando a fórmula P igual a 12 reais mais 65 centavos vezes N, onde P é o preço em reais a ser cobrado e N é o número de fotos reveladas no filme. A. Quanto pagarei se forem reveladas 22 fotos do meu filme? B. Se paguei a quantidade de R$ 33,45 pela revelação, qual o total de fotos reveladas? Bom, eu vou primeiro começar escrevendo a equação que ele deu. P é igual a 12 mais 0,65 N. Na letra A, ele diz que foi revelado 22 fotos e que N significa o número de fotos. Então, você vai trocar, você vai tirar a letra N e no lugar você vai colocar 22. Então, vai ficar P igual a 12 mais 0,65 vezes 22. Agora, eu vou multiplicar. Então, vai ser P igual a 12 mais 0,65 vezes 22, 14,3. 12 mais 14,3, 26,3. Ou seja, vai ser pago ali pelas 22 fotos, R$ 26,30. Já na letra B, ele quer saber quantas fotos dá para ser reveladas com R$ 33,45. Ou seja, o preço a ser pago é R$ 33,45. Troquei essa letra P por 33,45 igual a 12 mais 0,65N. Eu posso mudar de um membro para o outro,
os valores, desde que eu chegue no final no valor de n. Então, primeiro eu vou trocar o 12, ele é positivo no primeiro membro, no segundo membro ele está positivo, no primeiro, então, ele vai ficar negativo. Eu vou ficar com 33,45 menos 12, que é 21,45, igual a 0,65n. 0,65n está multiplicando. Há uma multiplicação entre 0,65 e o n. Então, eu vou mudar ele do segundo membro para o primeiro e ele vai passar dividindo. 21,45 dividido por 0,65, 33. Então, n é igual a 33. N é o número de fotos, logo serão reveladas 33 fotos. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos corrigir até esse exercício 15. E aí vocês vão continuar realizando as atividades que ainda não fez. Nesse bimestre, nós fizemos 12 atividades do livro didático, mais essa revisão. Então, nós temos um total de 13 atividades. Qualquer dúvida sobre essas atividades, os alunos que ainda não enviaram elas para o e-mail, por favor, entrar em contato durante as nossas plantões, das 7 da manhã às 11, segunda, terça, quarta e sexta. Tem vários alunos que ainda não enviaram as atividades. Por favor, fazer isso o mais rápido possível. Bons estudos para vocês.